Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ensino da fé, né? Então, como a gente sabe, a responsabilidade, o dever de transmitir, de ensinar a fé, Deus, dessa vez, ele colocou essa missão no ombro de todos os seguidores, né, das religiões, né? No passado remoto, geralmente havia pessoas responsáveis por essa missão, né, que ficaram conhecidos na história como os sacerdotes, os pastores, os missionários. Às vezes cada religião tem um nome, né? Mas, como a gente sabe, na fé Bahá'í, Baha'u'lláh aboliu essa figura, né? E, em contrapartida, né, ele deixou em seu livro mais sagrado, Kitab Ágdas, essa missão de transmitir a sua mensagem para outro, né? Então, todos, homens, mulheres, crianças, jovens, têm esse privilégio de falar de Deus com outra pessoa. Então, tem essa bênção de poder transmitir a mensagem divina para outros, né? Então, aqui no primeiro momento, a gente vai ver que o ensino, de certa forma, então, era uma relação de amor, nós com Deus e também de nós com aqueles que a gente quer ensinar. Então, em seu livro mais sagrado, Baha'u'lláh diz: observai os meus mandamentos por amor à minha beleza. Então, quando estamos ensinando, então nós estamos observando um dos mandamentos divinos. Agora eu estou apanhando aqui para passar para o próximo slide. Obrigado. Então, agora a gente vai ver o ensino, então, como uma lei de Deus, né? Reforçando essa relação de amor. Então, como é uma lei, Baha'u'lláh diz que a gente deve obedecer às leis por amor à beleza dele, né? Então, Baha'u'lláh diz assim: ensinai a causa de Deus, ó povo de Bahá, pois Deus prescreveu a cada um o dever de ensinar, o dever de proclamar sua mensagem, e considera isto o mais meritório de todos os atos. Então, olha que coisa mais linda, né? Se alguém nos perguntar qual que é o mais meritório de todos os atos, é o ensino da fé, né? Então, imagina, a gente gostaria de perder esse privilégio, né, de poder participar de algo que é o mais meritório de todos os atos ao olhar de Deus, né? Assim. E agora a gente vai ver o ensino de uma forma que como é prestar o serviço a Deus. E Baha'u'lláh dize, me auxiliar em ensinar a minha causa, né? Isso Baha'u'lláh diz quando alguém pergunta para ele, que mostrava o desejo de auxiliar Baha'u'lláh, então ele responde assim, que auxiliar Baha'u'lláh é a gente estar ensinando a causa de Deus, né? Seria o que ele disse. O ensino como atração das confirmações divinas. Então, o que Abdu'l-Bahá diz? Quando não se esforçam por difundir a mensagem, os amigos deixam de se lembrar de Deus de um modo digno e não haverão de testemunhar os sinais de ajuda e confirmação que vem do reino de Apá. Nem compreenderão os mistérios divinos quando
Quando, porém, a língua do instrutor se ocupa do ensino, ele próprio será naturalmente estimulado. Se tornará um imã que atrai o auxílio divino e a graça do reino. Então, quando nós estamos ensinando, né, então a gente torna potencialmente como um imã de atração das confirmações divinas, né? É aquele momento que a gente conecta mais inteiramente assim com as graças de Deus, né? Então, e quando a gente dá esse passo, então a gente pode testemunhar, né, os sinais de ajuda e confirmação que vem do reino. O trabalho de ensino deve, sob todas as circunstâncias, ser ativamente levado pelos crentes, pois disso dependem as confirmações divinas. Então, para a gente atrair as confirmações divinas, a gente precisa estar envolvido no trabalho de ensino. Eu recolhi aqui alguns exemplos que o Padre Barra disse, né? Quem gostaria de ler o exemplo? Considerai a senhora Agnes Alexander, a filha do reino, a amada serva da abençoada perfeição, que viajou sozinha para as ilhas do Havaí, para a ilha de Honolulu, e agora está tendo vitórias espirituais no Japão. Ponderar como esta filha foi confirmada nas ilhas do Havaí. Ela veio a se tornar guia de uma multidão de pessoas. Abdu'l-Bahá nas Epístolas do Plano Divino. Exemplo 2, quem gostaria de ler? Eu posso Vou ler. ler, então. Eu posso ler. Eu posso ler. Então, pode ler, por favor. Cris, pode ler. De que modo igual a senhora Knobloch viajou sozinha para a Alemanha? Quão grandemente ela foi confirmada. Por conseguinte, saber com certeza que quem quer que se levante neste dia na difusão das fragrâncias divinas, as legiões do reino de Deus o confirmarão e as dádivas e favores da abençoada perfeição o circundarão. Abdu'l-Bahá, Epístola Plano Divino. Então, aqui a gente vê dois exemplos. Isso aqui nós estamos falando de situações do início do século passado, né? Quando, assim, assim, foi até mesmo antes da revelação do divino, e essas senhoras já estavam respondendo ao chamado de Abdu'l-Bahá. Elas são americanas, né? E elas foram, imagina, para o outro lado do mundo, naquela época que as condições ainda eram muito limitadas. Por exemplo, assim, como uma pessoa que responde, né, o chamado, como que ela atrai essas confirmações divinas, né? Ela chega sozinha num país onde não tinha nenhum Bahá'í, não tinha talvez nenhuma alma ainda que tinha aceitado a revelação, e ela apresenta e atrai as confirmações do reino, né? E aí a Torá fala que ele fala sobre as legiões do reino de Deus o confirmarão, né? Então, eu gosto muito desses termos, não? Tem alguns momentos que ele usa, alguns momentos, Abdu'l-Bahá usa termo de hostes, outras contingentes, e aqui ele fala de legiões, né? São termos geralmente utilizados por militares, seja na época de imperadores, como até hoje mesmo, né? Então, se a gente vê como que é dividido o número de pessoas, às vezes costuma dizer companhia, pelotão, companhia,
regimento, né? Na época dos imperadores, costumava dizer legiões, né? Então, quando era precisava de uma batalha assim, que ia com força total, juntava legiões para realmente já ir para a batalha, tipo assim, final. Né? Assim, então, imagina, no momento em que a gente dá um passo, se levanta para o ensino. Então, estamos dispostos a receber as confirmações do reino dos céus. Está falhando ainda? Sim. Mas deu para entender. Você disse que no momento que a gente dá um passo na direção do ensino, os nossos esforços, né, são abençoados, confirmados. Confirmados, atrai confirmações. Né? Isso. Melhorou agora? Melhorou. Agora melhorou? Melhorou? Sim. Então, ainda continuando sobre esse aspecto do ensino como atração das confirmações divinas, então, Abdu'l-Bahá também diz, assim, a desprezível mariposa há de tornar-se águia na plenitude das forças. E o frágil pardal transformar-se em falcão real nas alturas da glória antiga. Então, a gente costuma se sentir como uma mariposa, ou como um mosquito, ou como uma formiga. Né? No momento que a gente dá o passo no caminho de Deus, Deus pode transformar essa mariposa em águia. Um pardal em falcão real. Você vê a diferença dessas duas dimensões? A águia é a ave que voa mais alto. Que voa mais alto. Né? Alcança picos elevadíssimos. Né? Também ele diz, deverás fugir com leão e mostrar o amor e êxtase entre essas poucas almas, que o louvor e a glorificação do reino divino incessantemente venham a ti, poderosas confirmações desçam sobre ti. Ser confiante. Os amigos individualmente a ensinar a palavra de Deus e chama a atenção para este significado de sabedoria mencionado nas Escrituras. Bahá'u'lláh dava muita ênfase sobre a necessidade de ensinar com sabedoria, né? Por exemplo, ele dava assim, ele dizia que talvez uma pessoa no início ele comparava como uma criança pequena e uma criança e um bebê ele precisa de leite, né? Então seria como se a gente desse leite para ele no início, né? Ou seja, que as verdades fossem colocadas gradativamente. Né? Que é em si a essência do ensino da fé. Mas tudo isso deve ser feito com a máxima tolerância, de forma que a assistência celestial e a confirmação divina auxiliem os amigos. Então, como também está relacionada a confirmação divina, as nossas atitudes, né, de tolerância para com o outro, né, a sabedoria que a gente utiliza quando a gente transmite a fé. Eu estou indo em frente, hein? Ensino, gostaria de destacar aqui o que Abdu'l-Bahá expressava como esperança em um detalhe de seu exemplo, né? Então, o primeiro texto aí, quem gostaria de ler? Júnior, você está aí? Tô aqui. Quer ler o primeiro texto, por favor? Se eu pudesse viajar, ainda que a pé e na máxima pobreza, a essas regiões e erguendo o chamado de Yaba Haulapá, em cidades, aldeias, montanhas,
desertos e oceanos, promover os ensinamentos divinos. Isso, infelizmente, eu não posso fazer. Quão intensamente eu lamento. Apraz a Deus que vós o possais fazer. Então, sobre esse primeiro, imagina, isso aí, Abdul-Bahá já tinha regressado para a Terra Santa depois de suas viagens à Europa e aos Estados Unidos. E já estava com a idade muito avançada quando ele fez aquelas viagens. E quando ele voltou para Israel, ele viu assim, que a potencialidade de ainda ir na China, de forma geral, para ensinar a fé. Né? Mas as condições físicas, devido à idade e até o histórico de como foi pesado, né, a vida dele durante décadas de como nas condições que conheceu a sabe? O texto seguinte seria que ele diz, né, também na Epístola do Plano Divino: tendes observado que Abdul-Bahá, em extrema fraqueza física, fragilidade e indisposição, sem forças para se locomover, ainda assim viajou por muitos países na Europa e na América. E nas igrejas, reuniões e convenções ocupava-se na propagação dos princípios divinos e convocava as pessoas à manifestação do reino de Apá. Tendes também observado como as confirmações da abençoada perfeição envolveram todos. Então, aí algumas fotografias das viagens de Abdul-Bahá e dá para a gente perceber, né, a idade avançada de Abdul-Bahá. Então, aí, a terceira fotografia à direita, né, ele era muito convidado para fazer palestras, né, em igrejas, né, em diferentes lugares. E detalhe, o dia dele era, às vezes, reuniões de manhã, à tarde e à noite. Geralmente, o ritmo era assim. Às vezes, quando ele voltava para casa no final da tarde, para se preparar para o evento à noite, ele já estava assim tão, tipo, esgotado, né, pelo esforço físico. Aí ele virava para o pessoal e falava assim: eu preciso apenas de alguns momentos. E Abdul-Bahá entrava no quarto e as pessoas ficavam impressionadas como ele voltava. Em questão de minutos, de 2, 5 minutos, ele voltava. E já no alto da escada, num dos episódios, ele falava assim: estou renovado e pronto para a próxima reunião. Com um poder na voz que todo mundo não podia acreditar que aquele que estava subindo a escada, praticamente precisando de ajuda, era aquele que já ia vencer em questões de minutos. Né? O perfeito da vida Bahá'í. Então, para as atividades de ensino também, devemos olhar para o Bahá'í, ensinar como ele ensinava, né? Como ele transmitia amor. Às vezes, as pessoas assim, Como é que Abdul-Bahá ensinava? Essa parte gostaria que você repetisse. tá bom. Então, eu estava falando que Abdul-Bahá é o exemplo perfeito da vida Bahá'í. Então, nós temos essa pérola, essa joia, né? Que, diferente de todas as revelações do passado, né? Não tinha assim um convênio por escrito. Abdul-Bahá, como centro do convênio, ele também era o exemplo perfeito da vida Bahá'í e um intérprete infalível dos ensinamentos Bahá'í. Então, o que eu estava falando, que
Então, ele era o exemplo também de como ensinar a fé, né? Então, como que Abdu'l-Bahá ensinava, né? Então, ele era a personificação de ações divinas em ação, né? Então, por um lado, ele ensinava através de ações, mas, por outro lado, também ele ensinava através da palavra, né? Expondo os ensinamentos barrais de uma maneira muito inspirada, muito clara, né? Assim, para multidões, né? E mesmo com, assim, com toda a debilidade, limitações e fraqueza, ele se levantava para ensinar, né? Então, qual que é o segredo que eu vejo, né? É a gente colocar confiança em Deus. Se a gente colocar confiança em nós mesmos, a gente vai ficar decepcionado. Porque quando a gente olha para a gente, eu não sou capaz de falar em público, eu não sou capaz de falar num auditório, eu não sou capaz nem de pegar um ônibus para ir para uma outra cidade aqui pertinho. Eu não tenho coragem nem de falar com uma pessoa estranha que sentou do meu lado dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de algum transporte. Se a gente pensar dessa maneira, a gente enche de limitações e ficamos bloqueados, né? Mas se a gente pede a Deus, Deus, me ajuda, me guia aquelas pessoas que você preparou, que tu preparaste para me ensinar, né? E abrir a boca, né? Eu não sei nem como dizer, né? Mas aí a gente pode falar com o coração, o que vem na nossa mente, no nosso coração, e começar a falar. Então, uma dica, né? Quando assim, a gente é um pouco inseguro, às vezes nós costumamos ser um pouco mais cara de pau, vamos dizer assim, mais extrovertido, com pessoas conhecidas, com amigos, com familiares, colegas de trabalho, não é? Então, por exemplo, uma maneira muito boa para a gente começar a ensinar a fé é explorar as pessoas que estão mais próximos de nós, né? Seja nossos amigos, pessoas que a gente ainda encontra da época de escola, da época da juventude. Essas pessoas, às vezes, a gente tem mais liberdade de falar sobre coisas que encontrou, né? Família, às vezes nas famílias entram muitas pessoas novas. É uma nora, ou um genro, um cunhado, é uma tia, é um tio, e por aí vai, que de repente são pessoas mais próximas, temos mais afinidade e conseguimos ensinar. Terceiro, lembrando, por exemplo, no trabalho. No trabalho a gente também costuma fazer muita amizade, né? E às vezes acaba tendo proximidade com as pessoas, tendo mais intimidades, e a gente ter a liberdade de falar sobre uma mensagem maravilhosa que a gente encontrou. Um outro estágio é, de repente, você encontrar um desconhecido em algum lugar da rua e, de repente, a pessoa começa a conversar com você sobre algum assunto, ou reclamando da vida, ou falando das dificuldades. E isso pode ser uma oportunidade para a gente falar da fé para a pessoa, iniciar uma conversa significativa. Se ela estiver reclamando de políticos, de não sei o quê, falar da nova ordem de Bahá'u'lláh. Se começar a falar das condições de corrupção, falar da elevada posição da nobreza do ser humano, né? Que ninguém nasce ruim, né? E que as pessoas são muito nobres, e falar sobre isso. E muitas outras coisas, os problemas econômicos que a humanidade enfrenta, problemas de guerra, problemas que as mulheres enfrentam. Existem tantos ganchos para a gente falar dos ensinamentos da fé, que também, mesmo com estranhos, a gente consegue engatar uma e começar até mesmo fazer uma nova amizade ou coisas assim. Então, sobre Abdu'l-Bahá, assim,
a gente pesquisar a vida dele, de como ele ensinava, por exemplo, assim, em situações diferentes, né? Quando ele encontrava com um missionário, como que ele ensinava? Quando era uma pessoa muito humilde, como que ele ensinava? Quando era atacado, como que ele ensinava? Então, é tantas situações assim, e geralmente no seio estava o amor pela pessoa e o amor a Deus, né? Assim, que superava qualquer coisa.